O documentário Pra Sempre Paquitas, que está sendo um sucesso na Globoplay, desenterrou alguns mistérios que surgiram nos anos 80, 90 e 2000. E a pedidos, a gente vai falar sobre estes mistérios, as teorias e possíveis soluções. Bora saber quais são eles. Eu sou Neto Lucon e este é o Neto no Pop. O primeiro mistério do documentário Pra Sempre Paquitas gira em torno de uma Paquita possivelmente esquecida. Ela chega a ser mencionada rapidamente pela Xuxa no documentário, mas ninguém sabe o nome, a idade ou onde está. Veio umas 3 meninas, mais ou menos, lá na época. Trata-se da segunda ou terceira Paquita da Xuxa, ainda no extinto Clube da Criança na TV Manchete. Ela entrou para ajudar a Andréa Veiga, que foi a primeira Paquita, e também a Heloísa Morgado. Tem nada, quem saiu? Lênin, você viu? Foi ela que saiu? Não. What the fuck? No documentário, a Xuxa meio que pincela as informações dela. Diz que essa Paquita ficou pouco tempo ao lado das duas, mas não se aprofunda. E tinha uma outra menina, mas ela não ficou muito tempo com a gente, não. Inclusive, passam imagens dessa outra Paquita ao lado da Andréa Veiga antes mesmo da Heloísa. Muita gente se perguntou quem seria essa outra Paquita, mas não há nenhum registro dela em nenhum lugar. Segundo alguns fãs, essa Paquita entrou no Clube da Criança em 1985 e ficou menos de um ano. Eu vi que algumas pessoas cogitaram que o nome dela seria Andréa, mas eu acho que possivelmente confundiram com a história já no show da Xuxa na TV Globo. Então a pergunta permanece: quem seria essa Paquita da Xuxa que o documentário não respondeu e que deixou este mistério no ar? Outro mistério, esse já mais conhecido, gira em torno daquela Paquita que dedurou o grupo para Marlene Matos e que causou a demissão em massa de 8 Paquitas, inclusive dela mesma. Esse episódio ocorreu quando as Paquitas tiveram a ideia de fazer uma peça de teatro baseada no Confissões de Adolescente, com elas contando os bastidores do trabalho enquanto Paquitas. A gente só queria mostrar que éramos as Paquitas e tínhamos muitos sonhos ao lado da Xuxa. Mas quando elas começaram a fazer os relatos para o então diretor João Henrique Schiller, ele se deparou com várias denúncias de abuso de poder da Marlene Matos e resolveu então não fazer mais uma peça, mas um livro. Eu fiz um livro para que as pessoas soubessem como era ser Paquita. Uma criança não deveria de passar por isso. O famigerado Sonhos de Paquita nos bastidores do show. Acontece que uma das Paquitas se arrependeu de estar participando desse livro, de ter falado mal do trabalho e daquilo que ela estava vivendo. E resolveu avisar a própria Marlene Matos sobre este livro antes do lançamento. Disseram que foi um telegrama. Depois, uma assistente da Marlene confessou que uma Paquita foi conversar com ela e que ela orientou que avisasse a Marlene Matos. Ao saber deste livro, a Marlene encarou como se as Paquitas estivessem querendo acabar com a carreira dela e com a carreira da Xuxa. Queríamos ser as heroínas e acabamos nos tornando as vilãs da história. E o resultado é que tivemos 8 Paquitas demitidas de uma vez só. Gostaria que vocês recebessem as minhas ex-Paquitas. Foram elas, a Ana Paula Almeida, a Ana Paula Guimarães, a Flávia Fernandes, a Roberta Cipriani, a Priscila Couto, a Kátia Paganotti, a Bianca Rinaldi e a Juliana Baroni. E além de demitidas, a gente também teve 8 suspeitas, porque uma dessas Paquitas é que foi a X9, a que dedurou para Marlene Matos essa iniciativa do livro. Só fala que foi Paquita que mandou. Ouvi falar que era uma mãe de uma Paquita. Quem mandou? Quem falou? Quem foi? Quem foi? Como é que pode? Essa pessoa quis botar no fogo, não adianta. O documentário deixou no ar quem seria essa Paquita que fez, a fofoca, mas o público obviamente fez várias especulações. Teve gente que achou que poderia ser Ana Paula Guimarães,
uma vez que ela foi a única que fez uma meia-culpa ali no encontro com a Xuxa, disse que a pessoa não teria feito algo de errado, que também estava sofrendo. Não importa o nome, porque estávamos todas sendo abusadas e todas sofrendo. Sendo que todas as outras demonstraram que não entendia, né, este outro lado da Paquita. Teve gente que achou que foi a Kátia Paganotti, uma vez que a Kátia chegou a lançar uma música na Xuxa depois dessa demissão, e o fato da Kátia também não ter participado deste reencontro com a Xuxa. Quem mandou o telegrama? Você acha que vai querer falar? Mas vale dizer que outras Paquitas também lançaram músicas no programa da Xuxa, né, o Planeta Xuxa, e que a Kátia não foi nessa gravação porque ela estava num reality show da Record confinada e só fez o depoimento depois. E por fim, a grande suspeita é a Ana Paula Almeida, que seria a única que teria parado de frequentar as reuniões do livro, dizendo que não concordava mais com o projeto, e que foi a única a continuar trabalhando com a Xuxa nos bastidores. Lembrando que a Xuxa na época estava magoada, com bastante raiva das Paquitas, achando que todas elas queriam acabar com a carreira dela. O nome da Ana Paula chegou a ser mencionado no extinto Orkut, o próprio autor do livro chegou a mencionar que seria ela, mas em recente entrevista, Ana Paula Almeida negou que seria ela essa misteriosa Paquita que dedurou o grupo e que causou a demissão de todas. Quem é a X9, Ana Paula? Eu não sei. Quem era minha amiga? A Xuxa. Obviamente que eu procuraria Xuxa. Não procuraria a Marlene. E pra você, quem foi a X9 das Paquitas? Deixa aqui nos comentários. E o terceiro mistério deste documentário envolve a saída repentina da Paquita Diane Dantas, conhecida como a Lady Di. Ela fazia parte do New Generation, era uma das principais do grupo, mas abandonou tudo, não quis saber de despedida nem de ter mais contato com ninguém daquela época. Inclusive, a Diane também não quis participar deste documentário. Então todo mundo se pergunta por qual motivo a Diane decidiu deixar o grupo no auge do sucesso. Não veio uma justificativa. Foi um choque pra todos mesmo, né? Criaram um mito em cima disso. Nem Xuxa e nem as demais Paquitas souberam explicar isso tudo. Especularam que a Marlene estaria pegando no pé dela por ela estar acima do peso. E essa cobrança em relação ao corpo estava acontecendo com a Diane? Então que a Marlene teria afastado ela e depois de um afastamento ela não voltou mais. Teve quem dissesse que ela já estava com problema de tendinite, já estava um pouco afastada do grupo mesmo. E até a Xuxa cogitou que poderia ter feito alguma coisa para ela e que causasse essa desistência. Lembrando que a Xuxa admitiu que essa geração de Paquitas foi a que ela abandonou de vez. Será que eu fiz alguma coisa? Eu queria saber dela, né? E realmente a Diane não teve mais contato nenhum, nem com as Paquitas e nem com a Xuxa. E eu acho que ela virou mito, muito por isso, porque ninguém sabe. Ainda que o documentário tenha deixado este mistério no ar, a Diane deixou uma carta aberta no extinto Orkut, em 2006, explicando por que saiu e como está a vida dela. Segundo ela, na época em que ela deixou, o Planeta Xuxa, ela estava prestando o vestibular para Direito. Passou e optou pela carreira de advogada, já que a carreira de Paquita seria muito curta. Aliado a isso, ela enfrentava questões familiares bastante delicadas, como a morte de uma prima e da avó, além da separação dos pais. Então, segundo a Diane, muita gente estava precisando da atenção dela. Por isso, ela decidiu se afastar de todo mundo, sem abrir exceções, para não ser injusta com uma ou outra. Ela também disse que, como não era mais artista, não havia razão para manterem fã-clubes, fazerem homenagens, até porque ela não teria tempo para atender a demanda de todo mundo. Na época, lá em 2006, a Diane disse que estava bem, muito bem na profissão, cercada de pessoas que a amam e que levavam uma vida bastante positiva. Ela pedia respeito por essa decisão dela ficar afastada e que essa distância era essencial para a vida dela. Disse ainda que todos estariam presentes nas lembranças e memórias dela. Então essa carta foi feita lá em 2006 por meio do Orkut. A gente não sabe se o discurso de lá pra cá mudou ou não. E o documentário também não conseguiu descobrir, deixou este mistério no ar. E pra vocês, por qual motivo a Diane quis deixar de ser Paquita? Conta aí pra gente.
E aí, gente, o que vocês acharam do documentário das Paquitas e desses mistérios que pairam pelo ar? E se você quiser ver mais vídeo das Paquitas, é só você deixar aqui o seu comentário, que a gente vai fazer com o maior prazer. Tem muito assunto ainda pra gente tratar aqui nos vídeos. Bom, por enquanto é isso. Beijão, até mais. Tchau!